Olá, a paz de Cristo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra que está no livro de Neemias, compartilhar com vocês uma palavra. No livro de Neemias, no capítulo 1, nós vamos ler e desenrolar depois a história, tá bom? Que Deus te abençoe. Então vamos ler. Já estou aqui com a minha espada nas mãos, né? Tá com a capinha bem detonada de tanto que eu seguro a Bíblia, mas eu gosto dessa. Tem outras Bíblias, mas sempre tem uma, né, que a gente se apega bastante com ela para estudo, para marcar. E nesse caso aqui, essa daqui, né, que eu vou ler agora com vocês. Livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a sua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento para que Deus ministre essa palavra no nosso coração. Pai querido, Pai maravilhoso, quero agradecer ao Senhor Deus por mais um dia, Senhor de vida, por mais um dia em que a misericórdia do Senhor nos alcançou. Te agradeço por estar aqui, Pai. Te agradeço por cada pessoa que vai ouvir essa palavra. E eu peço que o Senhor ministre no coração de cada pessoa, de cada vida, que o Senhor ministre no meu coração a tua vontade, o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Que o Senhor nos ajude a continuar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Tô gravando em casa, pode ser que você ouça algum cachorro latindo aqui. Onde eu moro tem cachorro e também na redondeza tem bastante cachorro. Mas vamos lá. Bom, o livro de Neemias é um livro de ensinamento, né? É um livro que fala sobre um homem que teve voluntariedade em prestar o serviço de Deus, em fazer a obra do Senhor. E ele teve um chamado muito maravilhoso, né? Que foi o de sair do palácio onde ele estava, né? A Bíblia diz, eu não li, mas a Bíblia diz que Neemias ele era copeiro do rei, então ele estava sempre servindo ao rei no palácio, né? E na fortaleza de Suzã, né? E chegando uns irmãos, né, conhecidos dele ali, ele perguntou pela situação que estava Jerusalém. E eles respondendo disseram que o povo estava lá, né? Um povo havia regressado, mas um povo havia regressado depois. E o povo estava ali, mas que a cidade estava destruída e os muros dela estavam todos derrubados. Então, prontamente, ele se preocupou e sentou, chorou, esteve orando a Deus e pedindo a Deus uma direção, o que ele poderia fazer em relação àquela situação, né? E para o nosso aprendizado, para que isso venha abranger nosso coração, né? Porque quantas das vezes nós também nos achamos na mesma situação de Neemias, sabendo de causas, enfrentando problemas, às vezes coisas que nem não são pertencentes a nós mesmos ou à nossa casa, mas pessoas ao nosso redor passando por algum momento, alguma dificuldade, e nós temos aquele anseio no nosso coração de fazer algo por alguém, de fazer algo por aquela vida, né? Que é isso que nós precisamos ter no nosso coração.
essa disposição, né, de abençoar a vida do nosso próximo. E com Neemias não foi diferente. Ele quis abençoar aquela cidade, ele quis de alguma forma somar ali, né? E aí ele criou coragem, né? Na verdade, ele já tinha tudo aquilo dentro dele. Então, assim, é isso que o Senhor vem colocar no meu coração nessa tarde. A questão de que o Senhor já plantou dentro de nós a sua boa e perfeita vontade. Agora o Senhor espera de nós a disposição de nós querermos utilizar aquilo que Ele já nos deu. Porque Neemias até então ele não utilizava ali afinco o seu espírito, aquilo que Deus deu, o espírito de liderança que ele tinha. Ele ainda não havia usado com as armas que Deus tinha dado para ele, né? A sabedoria, o espírito voluntário, o espírito de liderança que Deus deu para aquele homem. Porque chegando lá em Jerusalém, ele saindo de lá da cidadela e indo para Jerusalém, ele já precisou pedir ao rei ajuda. Né? Ele sendo copeiro do rei, ele pediu ao rei, então envie cartas, né, para que os outros governos possam me ajudar, para que eles possam também me permitir a passagem e também me concede material para que eu possa trabalhar em Jerusalém. Então foi uma atitude de coragem que ele teve ali. E o rei prontamente, né, decidiu abençoá-lo e também deixar que ele fosse, né, por um tempo trabalhar em Jerusalém. E ele chegando em Jerusalém, ele teve um período sozinho, onde ele esteve andando por aquele local, vendo os escombros, vendo tudo que estava acontecendo ali, né, naquele momento. Ele teve um período sozinho, que eu entendo também que é o período que nós temos que ter de busca ao nosso Deus. É o nosso período de busca, é o nosso período, às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes o período de solidão é exatamente o período em que nós precisamos estar com Deus, estar buscando de Deus a direção, buscando de Deus um meio, uma estratégia para que nós possamos trabalhar o que fazer e como fazer. Então é um momento nosso com Deus de parar para ouvir Deus. Ele teve esse momento onde ele pegou o seu cavalo e ele estava ali cavalgando, né? Depois de ter chego lá, ele ficou um tempo sozinho, buscando a direção, buscando estratégia e se encorajando. Porque depois ele chegou para os moradores dali, aquele povo que estava ali, aquele remanescente que havia voltado, né? Já do período de exílio, e falou para aquele povo: esforcem as suas mãos. Vamos, levantemos o muro que está derrubado, para que a cidade não fique arruinada, para que a cidade não fique desprotegida, né? E para que os nossos inimigos saibam que Deus está nesse lugar, que Deus está agindo e Ele vai agir, porque o bom Deus, Ele esteve presente, ele esteve presente desde o princípio, né? Ele falando, quando Ele falou com o rei, porque a boa mão de Deus foi sobre mim, para me chegar até aqui. Então a boa mão de Deus será sobre nós. Louvado seja Deus. E foi assim, tremendo aquele trabalhar. Houve empecilhos, houve cansaço, houve desânimo. Depois, se você quiser, você pode ler o livro de Neemias. Houve um momento em que o povo estava desmotivado, desanimado. Houve momentos em que os inimigos investiram com tão grande fúria, com tanta força em cima do povo, que o povo se sentiu acuado, coagido. Mas Neemias não. Ele estava em um propósito, ele estava olhando para Deus. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que Deus era com aquele povo e que ele estava lá para servir de exemplo, de testemunho. Às vezes nós nos enfraquecemos, às vezes nós deixamos cair diante de tantas coisas que nos acontecem. Mas uma coisa é certa, Deus chamou a mim e a você para que nós venhamos nos colocar de pé. Existem pessoas olhando para nós. Existem pessoas que carecem da graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Assim como nós precisamos também da graça de Deus derramada sobre a vida de outras pessoas. Assim como Neemias precisou daquele povo, precisou dos levitas, precisou dos guerreiros, dos homens de guerra, precisou daqueles que trabalharam na construção dos muros, assim como eles precisaram de Neemias para esforçar, para estar com eles, para dar palavra de ânimo, para colocar estratégias. Enquanto um montante trabalha, o outro fica na vigia. Então Deus deu a ele todo o suporte, Deus deu a ele todas as armas necessárias para que aquela construção fosse concluída, e ela foi concluída com louvor.
Sempre que Deus colocar algo na minha mão e na sua mão para fazer, nós vamos fazer com excelência, porque o Senhor colocou. Ele está à nossa frente. Ele está na minha e na sua frente. Não temas, não tenha medo, porque o Senhor está conosco. Apenas ouça a voz de Deus. Receba as estratégias que o Senhor está te dando, as armas que Ele está colocando nas suas mãos. E vá adiante. Persista. Persistência. O segredo da vitória está em persistir com o Senhor na nossa frente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Jesus renove as suas forças, que Deus nos dê essa graça que Ele deu a Neemias, para que ele pudesse seguir avante, para que ele pudesse seguir em frente, para que ele não desanimasse, apesar de todos os obstáculos, apesar de tudo que aconteceu, para tentar impedir, mas não conseguiu, porque o dono da obra estava com ele e está conosco. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Eu quero engrandecer o teu santo nome, Pai, e pedir a ti, Senhor, que o Senhor seja conosco, sim, como o Senhor foi com Neemias. Ó Deus, dirige os nossos passos, Pai. Dá-nos estratégia, dá-nos graça, ânimo e força. Tira todo o desânimo do nosso coração, Deus, mas nos coloca de pé para ir de encontro, para ir avante, Pai.